Olá, seja bem-vindo ao Super Coleções. Hoje irei falar um pouco sobre a coleção do He-Man, que foi lançada pela editora Abril e foi publicada em edições mensais e edições especiais. Então, há muitas curiosidades, há muitos detalhes nas revistas que ficam despercebidos do público, dos leitores principalmente. Mas se a gente der uma olhada com mais calma em cada edição, nós vamos perceber que a revista do He-Man, ela nos passa muitas informações. E são essas informações que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês. Sabemos que He-Man é um personagem que fez muito sucesso nos anos 80 e que atualmente estão produzindo um filme dele, então nada melhor do que relembrar as primeiras edições que foram lançadas no Brasil. Sabemos que elas acompanharam o sucesso do desenho animado e que hoje não temos mais o He-Man em banca no Brasil, apenas algumas edições que são lançadas de forma esporádica, mas é importante a gente dar essa olhada com mais calma, principalmente porque as edições do He-Man elas foram lançadas no Brasil e não foram creditadas, e a gente não sabe de onde vieram essas histórias. Então o leitor que acompanhou a revista sempre se questionava de onde veio essas histórias, e na carta e nas seções de cartas eles diziam veio da França, foi feito por artistas franceses. Então hoje eu vou mostrar a vocês a fonte, a origem dessas edições, as edições originais. Ok? Então fique à vontade, vamos assistir o vídeo e é isso. A origem dessas histórias nós vamos... Para entender um pouco a história do quadrinho do He-Man no Brasil e a origem dessas histórias, nós vamos para a seção de carta da revista He-Man número 7, lançada pela Abril. Bom, na seção de cartas nós temos uma pergunta do Flávio. Ele faz uma pergunta muito interessante. Ele quer saber quem produz as histórias e o significado das siglas MSUS, HM01, 1984, HM011. Afinal de contas, o que significa isso? E aí foi essa resposta que nos ajuda a entender justamente da onde veio as histórias do He-Man. Eu vou dar um exemplo bem prático do significado dessas letras para a gente entender um pouco a pergunta do Flávio. Não sei se vocês estão vendo, mas aqui está escrito MUS. MUS significa músculo. HM significa He-Man. E olha só, a Invasão dos Dragões foi publicada em 3 edições de He-Man, em 1984. Bom, olha só outra coisa interessante. Na edição número 7 de He-Man foi publicado as edições do Músculo, que significa He-Man em francês, as edições 1, 2 e 3, não é isso? O título é A Invasão dos Dragões. E a capa que saiu lá fora dessas edições foi publicada na edição número 2 de He-Man. Ou seja, nós temos aqui as primeiras edições do He-Man, a 1, a 2 e a 3, e a capa do He-Man, pelo menos a releitura que fizeram dela, porque todas as capas do He-Man que saíram no Brasil foram produzidas por artistas locais. Edições 1 e 2 de He-Man, e aí a gente volta para as edições 1 e 2 de He-Man para olhar as referências dessas revistas. Para nossa surpresa, Músculo, He-Man 1 de 1984, Músculo, He-Man 2 de 1984. Elas também são edições número 1 e 2. Então, como a gente pode explicar que a edição 7 de He-Man também é a edição 1, 2 e 3? A história A Invasão dos Dragões saiu em 3 números lá fora. Todas elas foram publicadas na revista Mestres do Universo. As histórias publicadas em He-Man 1 e 2 saíram em edições especiais lá na França. Então, o que nós temos é o número
1 e 2 dessas edições especiais. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Essa é a edição especial de He-Man, publicada pela editora Abril, que reúne as primeiras histórias lançadas nas revistas mensais do He-Man. Então nós vamos ter duas histórias. Na primeira história, nós temos a armadilha de esqueleto. E se a gente for olhar a referência dada na revista, nós vamos encontrar uma curiosidade. Nós vamos ter uma outra referência dada pela editora, RHM01, que significa a reedição de He-Man número 1. E na história O Encontro de Multiface também foi dada a mesma referência, reedição de He-Man número 2. É importante a gente saber disso para que a gente entenda essas referências. Assim como no Brasil, He-Man também teve edições especiais. Essas são as edições 1 e 2 de Mestres do Universo, que reúne justamente as histórias que saíram na edição especial publicada no Brasil. Bom, a única diferença das edições francesas super especiais que saíram lá fora é que a Abril fez a compilação. A Abril reuniu em um único volume as duas edições. Caso você compre essa revista e for olhar a referência dela, você agora sabe que ela está se referindo à edição número 1 do He-Man, que saiu na mensal, e não à edição que foi publicada lá na França. Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque pode confundir a cabeça do leitor e a gente não entender nada do que está acontecendo. A revista He-Man, que saiu nessa edição, foi publicada na revista He-Man Especial. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça o like e até uma próxima.